em servir a Jesus. Eu estou aqui para ser cheio do Espírito Santo, para aprender como pisar na cabeça do diabo. Eu estou aqui para ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã. Eu estou aqui para servir a Jesus. Na direção do Espírito Santo. Olha para quem está ao seu lado e diga: você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você está pronto para isso?
O Senhor está levantando um grande exército. Diga, eu faço parte desse exército. Eu sou um guerreiro. O Espírito Santo me capacita. E eu marcho em direção à vitória.
no hospital. Amém? Eu prefiro estar aqui, te ver, estar com você. É bem melhor. Mas em breve nós teremos a nossa igreja e a nossa igreja será bem maior. Estamos aqui provisoriamente. Outro dia eu chegava aqui e via um povo todo na porta. Eu disse, meu Deus, o que será que aconteceu na igreja? Falei, dou marcha ré, volto para trás, eu vou, tem que ir. Aí cheguei e pude ver que eram as pessoas para a reunião. Estamos aqui há 2 semanas e toda a casa já está cheia. Não tem mais aonde colocar ninguém. Por isso você tem que orar e também fazer batalha espiritual para que em breve nós nos mudemos para a nossa igreja. Amém? Amém. A nossa igreja definitiva. Mas eu tenho receio que ela também vai ser pequena para nós. Amém? Amém. Vocês têm fé de encher onde quer que Deus nos leve? Amém. Diga, eu sou pronto para entrar. Eu sou próspero ao entrar. Próspero ao sair. Próspero ao sair. Onde eu coloco a planta dos meus pés. Aonde eu coloco a planta dos meus pés. Eu vou prosperar. Eu vou prosperar. E assim também é. E assim também é. Para mim dar frutos. Para mim dar frutos. Para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Amém. Amém. Sabe por que essa igreja cresce muito? É porque as pessoas que estão aqui não são estéreis. Não são impotentes. As pessoas que estão aqui são frutíferas. Amém. Amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque eu sou frutífero. Porque eu sou frutífero. Porque eu ganho minha família para ti. Porque eu ganho minha família para ti. Eu ganho os meus amigos. Eu ganho os meus amigos. Os meus colegas. Os meus colegas. Os meus companheiros de trabalho. Os meus companheiros de trabalho. Os meus parentes. Os meus parentes. E para a vergonha do diabo. E para a vergonha do diabo. Até meus inimigos. Até meus inimigos. Amém. Amém. Mas por enquanto estamos aqui, você deve suportar esse calor por Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Um dia lá no Velho Testamento nós vimos que o rei mandou 3 jovens para uma fornalha. Eles entraram dentro da fornalha e ali o Senhor deu o livramento. E eles não assaram, não fritaram, não cozinharam e não aconteceu nada. Então, da mesma forma, vai acontecer com você. Amém? Amém. Quem vai sair daqui desse jeito é o diabo. Assado, cozido, tostado, frito, torrado e debaixo dos nossos pés amassado. Amém? Você se importa que eu tire o paletó? Se se importasse eu tirar do mesmo jeito que eu estou com calor. Amém? Agora você não tire nada, eu não sei o que você tem por baixo. Tá? Então fica. Só eu tiro. Sede de Jesus Cristo. Sede de Jesus. Sede de Jesus. Um dia uma mulher estava tirando água de um poço. E Jesus se aproximou dela e disse assim: olha, você tem sede? Ela disse: sim, eu tenho, como vocês disseram também. Mas eu me referi à sede espiritual e vocês se referiram a uma sede natural. Então Jesus disse o seguinte para aquela mulher: olha, eu não estou falando de sede natural, eu estou falando de sede espiritual. Eu sou, na verdade, a água da vida, e aquele que toma de mim não tem sede. Amém? Amém. Sabe o que é não ter sede quando se tem Jesus Cristo? É não viver preocupado, desesperado, angustiado, deprimido, com insônia, doente, derrotado. Amém? Amém. Isso significa você estar saciado. E existe um segredo aí. No seu coração deve existir uma fonte que jorra água viva.
a fonte da vida. Nós somos uma família, amém? Talvez quem esteja do seu lado ainda não saiba disso. Olha para quem está do seu lado e diga: nós somos uma família. Olha para outra pessoa, diga assim: nós somos uma família. Talvez você tenha abraçado uma pessoa mais de idade, um jovem, uma criança. Mas eu quero dizer uma coisa: olha, talvez você não tenha aparentemente nada de comum com essa pessoa. No seu coração você tem. Porque nós nascemos de novo. Passamos a ter o Espírito Santo de Deus em nosso coração, né? E pelo Espírito Santo de Deus deve existir unidade na igreja. E unidade na igreja significa você viver em amor. Diga: viver em amor. Ter unidade na igreja significa perdoar sempre. Repita comigo: perdoar sempre. Ter unidade na igreja significa saber o que fala. Diga: saber o que fala. Saber o que fala. Ter unidade na igreja significa saber o que ouve. Diga: saber o que ouve. Saber o que ouve. Ter unidade na igreja significa saber com quem anda. Diga: saber com quem anda. Saber com quem anda. Eu vou te contar um segredo. Eu não ando com qualquer pessoa. Hoje eu sei escolher os meus amigos e as minhas amigas. E hoje eu tenho uma família, então de preferência eu prefiro andar com os meus irmãos e irmãs de Cristo. Amém? Hoje eu descobri esse segredo. Eu não vou buscar lá no mundo novas amizades, novas aventuras. E o que o diabo muitas vezes quer me dar para me amarrar no espírito dele. Eu sou muito feliz servindo a Jesus Cristo. Eu sou muito feliz servindo a Jesus Cristo. Eu sou muito feliz servindo a Jesus Cristo. Eu não sirvo a uma denominação. Eu não sirvo a uma igreja. Eu não sirvo a uma placa. Eu não sirvo a uma religião. Eu sirvo a Jesus Cristo. Se você serve Jesus Cristo, você vai aprender que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás, para que através do seu sangue todos nós fôssemos perdoados pelos nossos pecados e eu me tornasse um com você. Não é da vontade de Deus que no meio da igreja haja confusão, haja discórdia, haja divisão, haja mentira, haja adultério, haja ciúme, haja inveja, haja maledicência. A vontade de Deus é que eu seja como Jesus Cristo. Diga: eu quero ser como Jesus Cristo. Eu quero ser como Jesus Cristo. Estando aqui como uma família, você precisa
tentações do diabo. O diabo virá muitas vezes para que você fique aborrecido com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus filhos, o marido com a esposa, a esposa com o marido, o irmão com a irmã, o funcionário com o patrão, com o encarregado, a pessoa com o seu companheiro de escola, com o seu vizinho. O diabo, ele vai colocar pessoas no teu caminho para que você fique amarrado, para que você não venha mais à igreja, para que você não busque mais a Deus, mas você vai aprender esse segredo. Toda semana eu digo isso e dedico uma parte da nossa reunião para falar sobre viver em amor, perdoar sempre, saber o que fala, saber o que ouve e saber o que ama. E eu vou dizer isso enquanto não cair no seu coração. Tem gente que diz para mim: pastor, eu já sei de tudo isso, eu sei de decorar e salteado aquilo que você vai ministrar na hora da comunhão. Eu digo assim: tem praticado? Aí a pessoa vai ver que realmente não tem praticado. Que ela lá tem uma rixa contra um irmão e contra uma irmã, que ela não vai com a cara dela por causa disso e por causa daquilo e tal. Hoje nós somos de Jesus Cristo, nós não somos mais do mundo, e a Bíblia diz que se eu não amo o meu irmão ao qual eu vejo, eu não posso amar a Deus que eu não vejo. É a Bíblia que fala. Se você tem sido vítima das mentiras do diabo no seu coração, o diabo tem implantado lá alguns sentimentos malignos. Hoje é dia de você dizer: olha, não quero mais ser escravo do diabo. Quando você é escravo do diabo, você não apenas fica sem comer, sem dormir e perturbado. Você não recebe as bênçãos que Deus tem para você. Muitas pessoas não são curadas na igreja por causa de um espírito não perdoador no seu coração. Muitas pessoas não recebem uma libertação por causa de um sentimento no seu coração. O espírito não perdoador é amarrado na pessoa. Muitas pessoas não recebem finança, não prosperam, porque no seu coração existe um sentimento que o diabo colocou ali. Diga: é hora de me libertar das amarras do diabo. E nessa hora você vai abraçar o seu irmão, vai abraçar a sua irmã, e vai ver nele, e vai ver nela Jesus Cristo. E vamos praticar não somente. Vamos ser um. Amém? Amém. Ah, mas esse irmão não combina comigo. Esse irmão pode combinar com você. Nem o outro, nem o outro, nem o outro e nem o outro. E do jeito que ninguém está combinando com ninguém, eu duvido que o Espírito Santo também combine com você. Não é a pessoa quem vai combinar com você, é você quem vai combinar com ela. A Bíblia diz assim: vós que sois mais fortes, suporteis mais fracos. Você que se julga assim tão espiritual, tão topetudo, vamos juntos louvar a Deus. Derrubar
Vou trazer uma revelação no seu coração. Dê as mãos ao seu irmão ali em seu lado. Receba a unção do amor nessa noite. Receba uma unção especial do céu, que vai lhe ajudar a perdoar sempre, a ter direção do Espírito Santo, saber? Para saber o que falar, o que ouvir, o que treinar. Deus, venha nos abençoar, e que a oração de para nós. Venha nos abençoar, e que essa união
quero dizer a vocês que hoje, às 7h30, recebemos mais 100 cadeiras. Amém? E hoje eu dizia, onde é que eu vou colocar 100 cadeiras? Aí o irmão me disse, pastor, não se preocupe com cadeiras, se preocupe com o povo. Aí já viu, né? Para não ficar debaixo de si, não vamos nos preocupar nem com uma nem com outra. O Senhor nos abençoe. Amém? Então, com todas as cadeiras que estamos aí, mais 100 cadeiras, nós vemos que tem muita gente em pé, gente lá fora, as crianças saíram daqui, mas mesmo assim, meu Deus, quanta criança. Criança é igual rato em casa velha. Quando você chama, aparece um monte, a gente nem sabe de onde, né? Rato em casa velha é assim, né? Creio que agora as crianças já foram para lá. Vocês já viram que eu estou podendo passear com liberdade aqui, né? Gostaram do microfone sem fio? Gostaram? Agora eu posso vir aqui, olha. Eu posso vir aqui com toda a liberdade. Eu posso vir aqui com toda a liberdade. Se se manifestar um demônio aqui, eu posso vir aqui, dar um coque na cabeça dele. Com toda a liberdade. Eu posso ir lá para outro cômodo, com toda a liberdade. Está vendo? Com toda a liberdade, graças a Deus. Eu posso vir aqui, ver o marinho aqui fora. Deixa eu dar uma olhada lá fora, para ver como é que está. Muito bem. Está lotado, viu, gente, carro aqui. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4. Estou atravessando a rua, tá bom? Estou atravessando a rua agora, pronto. Estou aqui do outro lado da rua. Olha aí, meu Deus. O alcance desse microfone de 400 metros. Estou aqui do outro lado. Quem me vê aqui, do outro lado da rua, diz: esse rapaz é louco. Ele está passando agora. Mas tudo bem. Pronto. Estou entrando de novo. Está aparecendo aqui agora. Corre, corre, corre. Pronto, câmera está aqui. Hoje eu quase despenquei lá do outro lado do muro, testando o microfone, mas ele é muito bom. Né? Essa semana eu estava na casa do irmão Lio e da irmã Flor, e o irmão de Ana Lúcia, o Zé, me viu passeando para cá na igreja, passeando para lá, e ele me tapa. O microfone todo enrolado, Fabinho, que às vezes tentava se embaraçar, quase morri enfocado. Ou a irmã Tidneia, ou mesmo Laercinho, enfim, era uma luta. Aí ele me disse assim: pastor, seria bom o microfone sem fio, né? E eu assistindo e disse: claro, isso é muito bom. Melhora, pastor? Eu disse: melhora. Mas na nossa igreja nova nós vamos ter um. Então por que não compra um, pastor? Eu disse: sim, igreja nova, então. Não, pastor, você fala porque não compra já. Compra que eu pago. Quanto custa? Um pouquinho. Deus colocou um desejo no coração dele para abençoar a obra de Deus, com certeza vai suprir e vai dar condições para que isso seja possível. Amém? Mas é o seguinte, claro que facilitou demais isso, agora os demônios não tem mais o que puxar aqui, né? Espero que eles não puxem mais nada, porque ultimamente do jeito que estão as coisas aqui, pelo menos o fio do meu microfone eles não vão puxar mais não. Viu, José? Dá um cuidado. Cadê o José? Ah, tá ali. Meu Deus. Outro dia nós descemos da igreja o eunuco. O eunuco significa quando se corta a gravata. Aí a pessoa está eunuco. E outra coisa também, uma irmã conversou comigo e me deu uma boa ideia. E disse assim para os irmãos: olha,
Na hora da reunião, se manifestem. Vocês podem vir aqui depois da reunião, quando o povo vai embora, assim, aí vai ter mais lugar. E a gente vai poder fazer a libertação de vocês à vontade. Porque quando a igreja está cheia, é um pouco difícil, e não tem para onde levar as pessoas e tal. Então, a gente está pensando em uma porção de jeitos para poder mostrar a vocês condições para ouvirem bem a palavra de Deus, amém? Então eu gostaria de agradecer de coração, em nome de Jesus. Eu creio que se Jesus estivesse aqui, ele ia agradecer ao José pelo microfone. E não pense você que é algo assim tão barato. Então eu gostaria de dar uma oportunidade aqui a uma pessoa que também gostaria de receber essa bênção na garupa. O irmão José, ele foi na frente, nos deu iniciativa, nos motivou, e eu estou aqui, com o microfone em mãos. Agora é o seguinte, se você sente o desejo no seu coração de pagar metade da parcela, ao invés de ele pagar uma inteira, ele paga só metade. Aí você paga metade, e ele paga metade, e não perde, nem para um lado, nem para o outro. Agora, se você não pagar essa metade, eu vou pagar essa metade. Amém? Porque eu sei que tem bênçãos aí. Não é porque eu vou usar o microfone que qualquer outro irmão vai usar o microfone. É porque eu sinto no meu espírito que o Senhor vai abençoar os judeus. Em nome de Jesus. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, hoje uma equipe ficou aqui na igreja desde muito cedo. A primeira pessoa que chegou aqui chegou 15 para as 8 da manhã. Não sei se alguém viu. Cheguei aqui muito cedo. Fui almoçar às 2 horas da tarde quando a irmã Sidney deu um prato de comida muito abençoado lá. E a Bíblia diz assim, que quando uma pessoa dá um copo de água para um profeta, você tem um galardão de profeta. Isso significa recompensa lá no céu. Imagina um prato de comida com aquele feijão, irmãos, aquele arroz e uma misturinha. Ah, Deus. No jantar, né? O jantar. Chega em casa, frito um ovo, come com feijão com farinha, com arrozinho. É comido, ué. É comido, ué. Não sei se é mineiro, eu sei que de vez em quando vai, né, Laninha? Ah, cadê o Saminho? Ah, tá por aí. Amém? Uma outra coisa, eu gostaria de agradecer então ao irmão Laércio que fez aqui umas adaptações na nossa caixa. Ela serve agora para 8 microfones. Não mostra não, isso aqui dá processo. Alteramos a caixa de som, mas a caixinha é minha, eu altero e faço o que eu quiser. Amém? Amém. A fábrica não tem mais nada a ver com isso. Eu comprei, agora eu faço quantos plugs eu quiser. Amém, Laércio? Boto quantos plugs eu quiser. Enfim. E essa caixa aqui, ela está aqui por um milagre de Deus. Porque para aguentar o que ela tem aguentado em quase 2 anos, é que eu não posso ver, mas com certeza deve ter alguma anjinha me segurando, um anjinho de conserto. Por outro lado, esse aqui foi semeado ou não? Esse aqui é um equalizador. Foi o irmão Ronaldo que semeou para nós o equalizador, por isso que você está ouvindo assim, a minha voz bonita. Como? Quando eu falava na rádio, né? Quando eu chegava na rádio e não tinha recursos técnicos para voz ter esse brilhozinho, eu ficava muito triste, não dava nem vontade de fazer programa. Agora, na hora de Deus, a gente não tem isso, né? Morremos por o nosso eu. Então, vai no gogó, vai com o microfone parecendo aquele lá do peixeiro que passa na sua rua. Fechou! Água sanitária, alvejante, cera líquida. Não tem mais mal. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: na igreja de Jesus Cristo, nós devemos ser o melhor, amém? Eu já nem me lembro quando foi que eu orei para ter um microfone sem fio. Eu só sei faz muito tempo. Talvez 1 ano e meio, mas... porque pelo fato de me locomover sempre na igreja, de um lado para o outro, eu tinha de
dificuldade. Me enroscava um, me enroscava o outro e tal. Mas o que eu quero dizer a vocês é que na igreja do Senhor Jesus nós precisamos do melhor, amém? Foi assim no templo que Deus mandou Moisés construir. Foi assim no templo que Davi construiu. E hoje na igreja nós deixamos assim que qualquer coisa serve. Não é assim não. Para Jesus nós temos que dar o nosso melhor. Diga, o nosso melhor. Quando a Bíblia fala sobre dar o seu melhor para o Senhor, talvez você ache estranho. E talvez você diga assim, por que é que Deus me pede alguma coisa? Sabe por que é que Deus te pede alguma coisa? É porque Deus quer que você seja abençoado. Deus prova o seu coração. Diga, Deus prova o meu coração. E se você tiver um coração preso às coisas da terra, você não vai ter o seu coração no reino de Deus. Você não vai ter o seu coração no céu. A Bíblia ensina que aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Por exemplo, quantas pessoas estão aqui na igreja agora, pensando na sua casa? Pensando, eu deixei a minha casa sozinha. Será que vai entrar um assaltante? Será que eu vou chegar na minha casa e tudo vai estar arrombado? Vão ter me levado tudo? Será que eu deixei o bico do gás aceso? Vai pegar fogo e queimar minha casa? Você que já é um pouco mais maduro na fé, você diz assim, está amarrado no nome de Jesus. Mas infelizmente tem gente que começa a andar com Jesus Cristo e não sabe que tem anjos. E na hora de sair de casa, essa pessoa pode colocar anjos na sua casa. E dizer, anjos do Senhor, fiquem aqui agora, protegendo, guardando e livrando a minha casa. E aí, pastor, eu vou andar sem anjos? Não. Deus tem um exército ilimitado de anjos para abençoar você. Eu entro para cá, eu deixo anjos ali nos carros. Amém? Eu vou para casa, deixo anjos aqui na igreja. E você precisa colocar anjos na sua casa e em qualquer outro lugar. Nós não podemos falhar com a nossa guarda, amém? Então a Bíblia ensina que aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. O seu coração pode não estar em riqueza, porque você talvez não seja rico. Mas o teu coração está no pouco que você tem, porque este pouco foi conseguido com muito sacrifício. Eu entendo isso. Tudo quanto eu consegui na minha vida foi através de muita revelação. Quando o diabo quiser, ele diz, olha, você não vai ter dinheiro para pagar as contas, você vai dizer, olha, diabo, eu nem vou me preocupar com isso. Primeiro porque a Bíblia diz que é pecado ficar preocupado. A Bíblia diz, não estejais preocupados com coisa alguma. Isso significa nada. Mas meu aluguel, pastor, água, luz, telefone, imposto, gás, a despesa do mês. Se o diabo sabe que você fica preocupado nessa área, todos os meses ele vai atacar as suas finanças. O Jó disse, o que eu mais temia de sobreviver. Ele estava dizendo, eu tinha tanto medo disso, e era justamente isso que me acontecia. Você deve fazer o quê? Olha, diabo, eu não aceito a sua mentira. Eu não vou ficar preocupado. Eu não vou ficar inquieto. Eu não vou perder o sono. Aí você deita na cama, rola para cá, rola para lá, e não pega no sono. Pastor, eu não consigo pegar no sono. Aí você diz assim, diabo, tudo bem, você está querendo me perturbar essa noite? Sabe de uma coisa, diabo? Eu vou me levantar e vou começar a louvar Jesus Cristo, porque Ele supre todas as minhas necessidades financeiras. Aí o diabo vai fazer você dormir logo. 5 minutos andando para lá e para cá, já vai dar aquele tédio, aquele cansaço. E quando você vê, você está dormindo. E no outro dia você vai se lembrar, ué, eu estava louvando Jesus Cristo pela vitória que já alcancei na área das minhas finanças. Não, pastor, não alcancei vitória nenhuma, eu estou atravessando problemas financeiros. O que é fé, irmão? O que é fé, irmão? Fé é você dizer que tem algo que não tem. Você tem que agradecer a Deus primeiro, no problema. E quando você começa a confessar a palavra, confissão traz possessão. Quando você menos perceber, você já está saindo da crise e entrando para a sobeja, para a abundância, para a prosperidade.
Jesus. Amém? Você diz: olha, diabo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu semeio no reino de Deus. E você não pode atacar as minhas finanças e ter vitória, porque a Bíblia diz que o próprio Deus repreenderá o devorador, um demônio que consome as suas finanças. Esse demônio faz com que você receba e não sobra nada. Aquela reforma que você quer fazer na sua casa nunca sai. Aquela roupa que você quer comprar, nunca sobra um centavo sequer. E você quer fazer crediário, mas tem receio de nem ter dinheiro para pagar. Não tem fé para pagar à vista e não tem fé para o crediário. E eu recomendo a você que, se você não tiver fé, não compre. Sabe por quê? É melhor você andar com a roupa que você tem do que ter cobrador batendo a porta da sua casa. Tem gente que diz assim: pastor, eu não tenho roupa para ir à igreja. Desde quando igreja é passarela? Desde quando igreja é para se desfilar a melhor roupa que tem? Se você tem uma boa roupa, venha com ela. Mas se você não tem uma boa roupa, também venha com ela. Mas saiba que o segredo não é ter lá o guarda-roupa lotado, abarrotado de roupas bonitas de marca e tal. Sabe qual é o segredo? Eu aprendi isso. É você ter os botões no lugar, o zíper funcionando, a barra costurada, a calça e a camisa passadinha, tudo limpinho. É isso o segredo. E você vai alimentar a fé. E na medida que a sua fé começar a vir, você já vai começar a comprar uma camisa, uma calça, uma gravata, um sapato e tal. É assim, diga: tudo no reino de Deus é gradativo. É passo a passo. A Bíblia fala de passos de fé, a Bíblia não fala de saltos de fé. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava na rádio e o gerente da emissora disse: vá numa loja e faça uma compra de roupa, porque você está precisando, porque você vai a São Paulo representar a emissora, a rádio, nas agências de publicidade, e há necessidade de você estar vestido com um traje social. Aí eu peguei, fui, comprei e tal. Pensei que ele ia pagar. Sabe o que aconteceu? Falhou. Eu tive um problema muito grande para pagar, porque a conta que eu fiz foi muito alta. Então eu aprendi, nunca mais fiz isso. Amém? É devagar. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma camisa. Compra primeiro um par de meias. E quando você comprar o par de meias, já se sinta alegre no seu coração. Aleluia, Jesus, já pude comprar um par de meias e não deixei fiado. Aleluia, glória a Deus. Depois, já pude comprar uma camisa. Vai lá, futuro, e compra uma camisa de oferta e já compra. Glória a Deus. Fica quieto que é melhor. É assim que funciona. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um terno. Então, você vai comprar uma gravata. Mas olha, aqui ninguém é obrigado a vir de terno, ninguém é obrigado a vir de jeito nenhum. Amém? De qualquer jeito que seja. Essa coisa de doutrina, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, senão não entra no céu. Eu não sou juiz. Você vai ser julgado pelo seu coração. Se você é íntegro no seu coração, a sua roupa vai ser íntegra. Amém? A sua roupa vai ser decente. Você vai ser uma pessoa elogiada pelos seus bons modos, pelos seus padrões morais e cristãos. Diga: não sou qualquer pessoa. Agora tem gente que diz: ah, pastor, não tenho roupa para vir à igreja. Não tem problema, vem pelado mesmo. E você disse: é brincadeira. Daqui um dia parece algum.
O que eu quero dizer a vocês é que Deus quer nos abençoar. Diga, Deus quer me abençoar. E Deus me ensina na Bíblia como ser abençoado. Amém? Você quer ser abençoado? Olha, quando eu faço essa pergunta, a igreja toda diz amém. É a mesma coisa de eu lhe dar um terreno. É a mesma coisa de eu lhe dar um terreno para plantar, para cultivar alguma coisa. É a mesmíssima coisa. Então Deus, Ele te deu já um terreno. Que terreno é esse? É a obra de Deus. Diga, a obra de Deus. A obra de Deus. Agora você tem esse terreno. Esse terreno está pronto para você lançar a semente. E a Bíblia diz que tudo quanto você planta, você colhe. Diga, tudo que eu planto, eu vou colher. Em Gálatas 6:7, não precisa abrir a Bíblia, diz assim, que aquilo que o homem planta, isso ele também vai ceifar. Quando a Bíblia diz que nós não devemos julgar, quando nós não devemos mentir, quando nós não devemos nos vingar, sabe por quê? Se você julga, você vai ser julgado. E depois não adianta, pastor, eu quero aconselhamento, eu estou sendo tão injustiçado, está todo mundo me julgando. Aí eu digo, irmã, ainda você não aprendeu um segredo que tudo vem de Deus, é semelhante ao agricultor que saiu semear na sua semente? Você planta, você colhe. Então, colha estas de boca fechada, pedindo para o Senhor lhe dar força e não plante mais nada. Amém? Amém. Ao invés de julgar, de ficar apontando o dedo, vai andar em amor. Qual outra coisa que eu disse? Mentir. Pastor, estou mentindo. Aí o que acontece? Você está colhendo o que você plantou. O que mais que disse? Julgamento, mentira e... Olha para quem está do seu lado, chacoalha e diga, acorda. Acorda. Deixa eu contar uma para você. Perdão. Era uma vez um irmão crente, convertido, canela de fogo, aqueles que diziam, aleluia! Ele estava na igreja como aquela pessoa que toma conta da igreja, o que quer? Zelador. Ele era zelador da igreja. Ele tomava conta da igreja. E na igreja tinha um monte de corda. Tinha um monte de corda na igreja. Aí ele achou que não ia fazer falta. E ele não pediu para ninguém. Sabe o que foi que ele fez? Ele pegou um pouquinho dessa corda, levou em casa, amarrou a antena, amarrou o pé da cama que estava caindo. Ele amarrou a cerca. Ele usou a corda. E num dia de ceia, toda a igreja reunida, é uma grande festa. Sabe o que foi que aconteceu? Ele estava com sono, não tinha dormido bem de noite. E o Espírito Santo tinha dito para ele que aquilo era uma coisa errada, que ele devia ter pedido ao pastor, e o pastor ia dar a corda que ele precisasse para poder fazer o que ele queria. E ele dormia acordado, ficava pescando na igreja. Sabe o que é pescar? Ficava caído, se você dá. Aí chegou um irmão para ele e bateu o ombro dele e disse, irmão, acorda. Ele levantou e disse, eu vou ver a corda, eu peguei essa igreja, eu vou. Acorda, não vou devolver a corda, sim, irmão, eu não quero ser condenado pelo diabo. Diga, Deus tem me dado condições para viver sobre a terra. Por isso, no nome de Jesus.
lugar, estende seus braços nessa direção. Diga assim: Senhor, eu obedeci a tua palavra. E sei que a tua palavra não falha. Por isso eu creio que serei abençoado financeiramente. Porque assim tu ensinas a tua palavra. Eu plantei com amor, não por interesse. Eu sei que vou colher muito mais do que eu plantei. Porque tu és o Deus da abundância. E é em ti que eu creio. Amém. Aponta o dedo para baixo e diga: Satanás, eu sou otimista. Eu sou ofertante. E você é um derrotado. Na minha área financeira, pega tudo que é teu e bate em retirada. Saia da minha vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora nós vamos dedicar um tempinho, alguns segundos ou alguns minutos, onde você vai começar a declarar a palavra comigo, dizendo que você é abençoado. Amém? Então diga o que eu vou dizer agora. Amém? Nós vamos orar no Espírito Santo. Se você já foi batizado no Espírito Santo, você pode abrir a boca e começar a orar em língua. Esta linguagem é sobrenatural. E esta linguagem traz as coisas de Deus para a sua vida. Diga assim: Jesus, obrigado. Porque o teu nome está acima de todo nome. Porque a tua palavra funciona. Tu és a palavra viva de Deus. Obrigado, Deus. Porque tu és a minha fonte. Nada me falta. E nunca jamais me faltará. Tu supres todas as minhas necessidades. Em tudo já fui enriquecido. Já fui abençoado com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado, Senhor. Porque eu recebo aquilo que eu planto. Obrigado porque eu colho aquilo que eu planto. Obrigado, Senhor. Porque eu recebo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Obrigado, porque o Senhor me dá semente para semear e pão para comer. Obrigado porque tu abençoas a minha fonte de renda. Obrigado porque eu sou fiel a ti. Obrigado porque tu és fiel a mim. Obrigado porque a tua palavra funciona. Vamos regar a nossa semente. Obrigado, Jesus, porque faz as vidas dentro.
crianças podem se sentar. Fique à vontade. Você vai aprender. Esse assunto é muito importante. Por isso você deve ouvir seguidas vezes. Porque é por ouvir e ouvir a palavra de Deus que você vai receber de Deus aquilo que você precisa pela fé. Não adianta você ouvir uma ministração apenas uma vez. Não adianta você correr por aí em busca de novidades. Não adianta você ficar buscando homens de Deus. O que adianta é você se posicionar, pegar a Bíblia e conhecer a Deus de perto. O assunto que eu vou falar hoje é como vencer os demônios. Diga, como vencer os demônios. Como vencer os demônios. Eu vou ministrar este assunto porque eu vejo que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele venceu todos os demônios. Ele não foi vencido pelos demônios. Ele venceu cada um deles. O apóstolo João escreve dizendo que Jesus Cristo se manifestou aqui na terra para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo subiu ao céu e antes de subir ele delegou à igreja autoridade para fazer o mesmo que ele fez. Atenção em mim, pode olhar para mim. Jesus nos deu uma unção, e unção significa capacitação sobrenatural do Espírito Santo para desfazermos o poder do diabo, para desfazermos as obras do diabo, a começar pela sua vida e depois a vida de outras pessoas. Diga, quem está no cativeiro não pode libertar ninguém. E depois que o Espírito Santo fizer uma obra maravilhosa na sua vida, você vai poder dizer isso a outras pessoas, e você vai poder mostrar a elas o caminho da libertação, de ser uma pessoa realizada, de ser uma pessoa feliz, de ser uma pessoa próspera, de ser uma pessoa saudável, de ser uma pessoa abençoada. Mas você precisa entender isso. Você precisa aprender este assunto, como vencer os demônios. Pastor, eu tenho medo de demônios. Não tenha medo, porque se você tiver medo, eles vão agir contra a sua vida e cumprir os seus intentos. Diga, é maior o que está em mim do que Satanás, do que seus demônios e do que o inferno todo. Você não precisa ter medo, meu irmão e minha irmã, de dormir no escuro. Você não precisa ter medo de chegar no dia de pagar uma conta e não ter dinheiro. Você não precisa ter medo de sair na rua e ser atropelado por um carro. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor estão acampados em volta daqueles que o temem. Quem aqui teme o Senhor, diga amém. Amém. Eu vejo que aqui tem muitas pessoas que temem o Senhor. Eu sei que aqui tem muitos anjos agora. Eu sei disso. Uma coisa você precisa entender: Deus tem anjos trabalhando para Ele. E a Bíblia nos ensina isso em Hebreus 1,14, que anjos ministradores estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Estes anjos cuidam de nós até que cheguemos ao céu, diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 4, no versículo 11, não há necessidade de abrir também, por causa do tempo, diz que depois do jejum que Jesus fez, de 40 dias e 40 noites, de ter vencido
todas as tentações do diabo, o prêmio veio, a recompensa veio, o galardão veio, os anjos do Senhor ali estiveram e lhe serviram. Nós temos anjos trabalhando por nós, porque temos o Senhor como Deus. Mas o diabo também tem anjos, e esses anjos trabalham a seu serviço. E esses anjos do diabo se chamam demônios. E demônios significa espíritos maus, espíritos malignos. Um dia, um querubim ungido, um ser de confiança de Deus no céu chamado Lúcifer, não se sabe como, mas uma semente caiu no seu coração e ele quis ser mais do que Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, e pela sua rebelião ele foi expulso do céu. E Lúcifer foi muito convincente, como rebelde ele convenceu muitos anjos lá no céu, e diz a Bíblia que cerca de 1/3 dos anjos foram expulsos. Eu creio que Deus disse assim: quem é que concorda com Lúcifer? E muitos lá levantaram as mãos e disseram: eu concordo com Lúcifer, Lúcifer tem razão, ele pode ter o seu próprio reino. Isso não é rebeldia, isso não é orgulho. O coração desses anjos já estavam infeccionados por este mal, e eles foram excluídos do céu. E hoje, esses demônios que foram expulsos do céu, que eram anjos de Deus, mas que se rebelaram, traíram a Deus, se tornaram demônios. Lúcifer deixou de se chamar anjo de luz e passou a se chamar Satanás, passou a se chamar diabo, o enganador, o opositor. E ele tem os seus anjos que estão trabalhando na terra. E você precisa entender que, embora você não veja nada no reino invisível, quando eu falei que aqui existem anjos, você talvez pensou: eu não posso ver nenhum. Eu já vi um anjo. Deus já abriu os meus olhos de maneira sobrenatural e eu já pude ver um anjo à noite, enquanto eu dormia. Mas foi algo muito rápido. Mas eu sabia que era um anjo de Deus que estava ali, cuidando de mim enquanto eu dormia. É isso que a palavra de Deus diz. E antes de eu dormir, eu oro: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar. À minha volta o Senhor coloca anjos. Não são aqueles anjinhos que nós vemos em fotografias, em quadros aí não, com arco e flecha na mão. Aqueles anjinhos que são bebês não servem nem para fazer cosquinha nos demônios. Os nossos anjos são parrudões, são fortes, vigorosos, porque precisam lutar contra Satanás e seus demônios e vencê-los. Amém? Então eu digo: os seus anjos estão à minha volta, me protegendo, me guardando e me livrando. Enquanto eu durmo, o mundo, os injustos se entesouram para mim, porque eu sou justo e vivo a palavra de Deus. Amém? Então eu estou do lado do mais forte. Diga: eu estou do lado do mais forte. Se você se sente fraco, é porque você ainda não aprendeu essa verdade, que você está do lado do mais forte. É maior o que está em você do que aquele que está no mundo. E se o diabo faz com que você seja medroso, covarde, ele sempre vai conseguir fazer na sua vida aquilo que ele quer. Mas, se você entender isso, que Deus está com você e Ele diz na sua palavra: eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei, sabe o que é que vai acontecer? 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai cair. Você vai ser abençoado. Amém? Quantos aqui creem nisso? Diga amém. Amém. Agora vocês vão aprender sobre a missão dos demônios. Os demônios, eles odeiam os homens. Primeiro porque
Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos criaturas de Deus. Deus me fez e Deus te fez. E segundo, porque nós alcançamos perdão pelos nossos pecados. Quando você faz algo errado, que vai contra a palavra de Deus, você alcança perdão. E o diabo, ele não se alegra com isso. Ele vai para o inferno e quer levar a mim e quer levar você para o inferno. É essa a missão de Satanás. É de que um anjo conduza você para o inferno. Eu não disse há pouco que um anjo vai levar você para o céu? Os anjos de Deus estão trabalhando pelos filhos de Deus a seu favor, porque eles vão herdar a salvação. Eles vão para o céu. Mas Satanás, ele quer tirar o poder de Deus na sua vida, ele dá um anjo para que te conduza para o inferno. É essa a vontade do diabo. É essa a missão que o diabo tem. Agora note bem. O diabo, ele trabalha com os seus demônios da seguinte forma. Eles trazem a doença e trazem a enfermidade. Pastor, todas as doenças são causadas por demônios? Não, não são. Existem problemas físicos. A pessoa já nasceu com determinados problemas, enfim. Alguns com defeitos e tal. Nós reconhecemos que existe o dedo do diabo ali, porque Deus quer que sejamos perfeitos, amém? Deus é dono do que é perfeito. Ele gosta de fazer algo e dizer que é bom. Tudo quanto Deus fez, ele viu que era bom. Quando ele fez as coisas no começo. Então existe a doença física. Agora, muitas vezes acontece lá de uma pessoa ter uma indisposição, ela comeu demais, ela tem uma indisposição. Não são demônios que estão trazendo essa indisposição. Sabe o que foi que aconteceu? Ela excedeu no que comeu, fez mal. Nós precisamos saber o que comemos. Come muito óleo e depois vai reclamar que está com queimação no estômago. Come coisas muito ácidas e depois vai dizer que está mal. Então nós devemos saber o que comemos e o que bebemos. Às vezes com o estômago vazio, só café, 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 isso faz mal. Você precisa de alimento e você quer tapear o seu corpo e você acaba causando mal para a sua saúde. Não estou dizendo que você não deve tomar café, deve tomar, mas na hora certa. Quer comer lá alguma coisa gordurosa? Coma, mas não exagera. Enfim, não sou eu quem vou ditar as regras para que você mude os seus hábitos alimentares, mas eu posso lhe dar alguns conselhos para que você melhore. Amém? Algumas pessoas não eram curadas. Deus diz, porque aí Deus me mostrou esses casos. Eu disse, poxa, Deus está certo mesmo. A irmã tem feito isso. Ai, como pastor, como eu gosto de comer um torresminho, feijão feito na banha de porco, fora a carne, né? Muito gordurosa. Irmãos, não podemos exagerar, né? Agora, esses são os problemas físicos. Pode surgir uma indisposição qualquer e tal. Problema físico, nada a ver com demônio. Você dá um tropicão, tropeça, sai. Não, demônio. Não é. Se você estivesse olhando direito para o chão, você ia tropeçar. Uma vez, o diabo estava chorando assim numa sarjeta. Aí passou lá um anjo e disse assim, por que, diabo, que você está chorando? Eu disse, esses crentes. Mas o que tem os crentes? Tudo que acontece, eles botam a culpa de mim. Tudo eu. Então a gente tem que tomar cuidado, não é verdade? Agora existem doenças chamadas psicossomáticas. A medicina identifica essas doenças como sendo doenças geradas pelas suas emoções. Se você é uma pessoa que não consegue ter controle próprio, vive sempre se irritando, xingando, nervoso, você
você pode ter uma úlcera nervosa. Tem gente que fala quebrado em nome de Jesus. Para de ser assim. Nem tudo se quebra. Se tudo fosse tão prático assim, não é? É mais fácil você mudar. E como vai acontecer isso? Ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai te ajudar. Mas não é do dia para a noite. Você não vai sair daqui sendo uma pessoa muito calma, ou a pessoa mais calma do mundo. Já vai acontecer algo hoje na sua vida. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Mas essa mudança é gradativa. O diabo vai tentar fazer com que você se irrite, fique bravo, xingue e fique nervoso. Mas aí você vai aprender que o domínio próprio, o controle próprio é um fruto do Espírito Santo. Amém. Amém. E como é bom viver assim, de bem com a vida. Acordar cantando, assoviando, pulando. Passar o dia todo assim, na bênção. Por exemplo, uma pessoa que sofre grandes emoções, ela pode ter assim, problemas de coração. Pessoas que vivem assim, nesse estado que eu falei, com o seu estado nervoso alterado, ela pode ter problema de expressão, pode desmaiar, enfim. E outra coisa, quando uma pessoa dá brecha ao diabo, o diabo vem através dos demônios e quer lá dar uma porção de doenças do presente. Ele chega, trouxe aqui uma diabetes. Aí você deve ficar muito contente. Oh, que beleza, diabetes. Seja bem-vindo, pode me dar. Eu gosto muito de receber aquelas agulhadas de período em período. Úlcera. Eu cuido tanto bem da minha úlcera, pastor. Eu dou assim até um leitinho para ela, antes de dormir. Ela é uma boa. De vez em quando ela me dói, vai rebolar no chão, eu choro muito, mas a gente ama. Irmãos, a gente não pode ser assim, né? Agora existem as doenças espirituais, que são demônios práticos. E quando nós oramos, mandamos embora esses demônios, essas pessoas, elas são libertas pelo poder do alto, no nome de Jesus. Amém? Então os demônios trazem também a derrota. Tudo que a pessoa faz, nada dá certo. A pessoa se sente frustrada. Por outro lado, problemas financeiros. Quando a gente fala de dinheiro, talvez você diga assim, o diabo ele está agindo nas minhas finanças, pastor. Sabe uma coisa que eu sempre ensino? Você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. A maior parte dos problemas que nós temos não são o diabo que traz. É você que não sabe administrar seu dinheiro. Final do ano, mudança do plano econômico. Na emoção, o que é que você fez? Foi lá na loja, comprou tudo que tinha direito e o que não tinha. E para pagar, ficou amarrado janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Talvez agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Pastor, porque foi bastante dinheiro na época. Ilusão, você recebeu o 13º, você recebeu o seu salário e já achou que, poxa vida, o céu desceu à terra. Você precisa dar o seu salário ao Senhor, dizimar a Ele, consagrar a Ele o seu salário e pedir a direção do Espírito Santo para comprar, desde uma meia até qualquer outra coisa. O Espírito Santo de Deus tem que te dirigir, até para fazer um crediário. Senão você vai ter problemas nessa área. Você precisa aprender o que é prioridade e necessidade. Prioridade é o que vem primeiro, necessidade é o que vem depois. Amém? De repente, o marido está lá na sua casa com a cama em cima de 4 latas de óleo lisa. O camarada, ao invés de comprar uma cama, sabe o que ele faz? Compra um videocassete. Prioridade e necessidade, irmão. Depois de um tempo você cansa de ver o vídeo. E dependendo do que você vê, se não for de Jesus, a cama vai pro chão. Olha, você que é cristão, não deixe qualquer filme entrar lá na sua tela. Filme de sexo, pornográfico, essas coisas que
exaltam o espírito de prostituição, o espírito de infidelidade. Um espírito promíscuo não é de Deus, amém? Não deixe que demônios entrem na sua casa. Hoje nós assistimos televisão e achamos natural, né? Ah, pastor, eu gosto tanto de novela, porque novela traz a realidade da vida para nós. Realidade da vida do diabo. De Deus não é. A nossa realidade em Cristo é outra. Hoje você vê um caso de adultério na novela e acha muito natural. E até torce. Você acha que o fulano tem que ficar com quem? Com a mulher dele que era muito ruim ou com a outra? Você vê lá o camarada assaltando um banco e você diz, está certo ele assaltar porque ele estava passando uma situação difícil. Se fosse assim, nossa. Você vê matando e diz, poxa, eu vi matando, mas eu não senti nada. Claro, para você que morreu. Então você precisa entender essas coisas. O diabo não pode cauterizar sua mente para achar que tudo isso é muito natural. Ah, é normal, pastor, eu não ligo para isso não. Irmãos, nós não podemos deixar o diabo endurecer o nosso coração. Nós precisamos estar sensíveis. Diga, Deus tem filhos sensíveis. Deus tem filhos sensíveis. Eu vou ser sensível. Eu vou ser sensível. Olha para quem está do seu lado e diga, seja sensível. Então, muitas vezes é uma má administração. O camarada recebe o salário do mês. Oh, que alegria quando você recebe o salário, né? Pelo menos alguns dias de alegria. Depois acaba tudo e volta na mesma. Mas a vontade de Deus é que você prospere nessa área. Aí você recebe o salário, a esposa já está esperando lá a compra do mês. A esposa já está esperando arroz, porque acabou, feijão, porque acabou, café, porque acabou, açúcar, porque acabou. Aí o marido chega lá com uma televisão sem Toshiba, controle remoto. Prioridade e necessidade. Qual era a prioridade? Primeiro, separava o dízimo do Senhor. Segundo, ele passava no supermercado e comprava o que precisava. Ou ia com a esposa e comprava o que precisava. Sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Ele vai passar o mês todinho vendo aqueles pratos suculentos, saborosos, deliciosos na televisão. E se comer a televisão, ele vai passar mal. E a esposa fica com tanta raiva que quer fazer com que ele coma a televisão. Se a boca dele fosse um pouquinho maior, ele comeria. Tenho certeza disso. Prioridade e necessidade. Então você deve aprender a gastar o seu dinheiro. Diga, eu preciso aprender a gastar o meu dinheiro. Uma outra coisa onde o diabo ataca é adultério, infidelidade, prostituição. Você assiste isso na televisão e acha tudo tão normal, né? Sabe o que é que acontece? Quando você menos imagina, você está falando a mesma coisa. Meu marido ele não dá carinho para mim, ele não me beija, ele não cochicha mais no meu ouvido, ele não elogia mais o meu penteado, a minha roupa nova, a minha comida. Tá certo lá na novela, aquele marido fazer o que ele fez, ela botar uma gaia nele, bem feito. E você acha tão natural. Aí o diabo diz assim, pronto, está tudo pronto para eu começar a agir. Eu vou mandar um amante para ela. E ele manda. E você vê nesse camarada que é horrível, o Tarcísio Meira, o Francisco Porco. Você vê o Raí na TV, olha para o marido, misericórdia. Nem com reza brava, nem com jurubeba, nem com ovo de codorna e nem com catuaba. Uma vez no meu grupo familiar, uma irmã disse, pastor, meu marido é impotente, olha por mim. Eu disse, irmã, você já fez tudo conforme a sua fé. Olhe você. E ela deu testemunho na próxima reunião. Ela orou. Fez oração poderosa, desperta do que dorme. Talvez tenha sido uma oração com imposição de mão, não sei. Eu só sei que funcionou.
É verdade. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: vocês não devem procurar lá fora, porque tem dentro de casa. Ah, mas meu marido não é assim. Que dorme. Namore ele de novo. Fique bonita para ele de novo. Elogie ele. Pode ser um cabeça dura, mas comece a profetizar pela fé e você vai ver que ele vai mudar. E a mulher também. Vamos começar a mudar as coisas aí, tá bom? Muito bem. Então, na área de relacionamento, o diabo quer destruir relacionamentos com adultério, com infidelidade, com prostituição. A mulher está estudando, quer dar lá um caso para ela na escola. É um amigo que se aproxima dela e começa a falar bobagem nos seus ouvidos, e ela não ouve isso do marido, e ela começa a se sentir tão importante. E o diabo diz assim: mas é uma boba mesmo. Ela não sabe o que espera. Enfim, o diabo utiliza de meios. Talvez lá na empresa, uma mulher se aproxima do marido, e é cordial, e é meiga, e é dócil. O marido olha para a mulher que ele tem, só vive em casa dando boi. Ele vai dizer assim: bem que eu gostaria que a minha mulher fosse assim. E o diabo começa a tirar proveito disso. Diga: está nas minhas mãos mudar. Se você não quiser mudar, meu irmão, tem gente na igreja que se separou, maridos que se separaram de esposas. Mas sabe por quê? Porque ou o marido não queria mudar, ou a mulher não queria mudar. E se os dois são orgulhosos, se tem um orgulhoso ali que não é obediente à palavra de Deus, não vai ser abençoado. É o que eu estou ensinando hoje, no nome de Jesus, amém? Porque acabou a fita. Eu gostei desse sistema. Quando acaba a fita, acaba a reunião. Amanhã eu vou ensinar sobre isso. Como vencer os demônios. Hoje foi uma introdução e começamos a entrar no assunto. Mas amanhã você vai receber os segredos para ter uma vida diferente, amém? Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está agindo sobre mim, abençoando a minha vida, a minha casa, o meu lar e a minha família. Obrigado. Amanhã teremos uma reunião mais abençoada do que a de hoje. Obrigado, porque muitas pessoas virão e muitas pessoas serão abençoadas. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Eu quero dar uma oportunidade a você hoje para abrir o seu coração para o Senhor. Se você ainda não é salvo, hoje você vai poder sair daqui tendo certeza da sua salvação. Deixe o Espírito Santo passear em nosso meio. O Espírito Santo é o convencedor. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna senão através de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não abriu a boca e dizer: Jesus, eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador, como meu libertador, como meu protetor, como meu abençoador, hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Deixa o Espírito Santo passear no nosso meio.
e de olhos fechados. O Espírito Santo está me falando que aqui uma pessoa com seu casamento completamente destruído. Ele vive sem alegria e sem perspectiva de ter o seu relacionamento retado. Mas o Senhor vai mudar a sua vida se hoje você abrir o seu coração, não para a religião, porque até hoje você foi um religioso. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Há uma outra pessoa aqui que está envolvida com drogas. O Espírito Santo me fala, e essa pessoa não consegue largar das drogas. É uma mulher, e ela tem se drogado, ela tem trabalhado, e muitas vezes o dinheiro que ela recebe, ela coloca tudo nas drogas, e esse vício está acabando com ela. Se você ouvir a palavra de Deus hoje, a sua vida vai ser daqui mudada e transformada, porque você vai aprender a vencer os demônios, a vencer o espírito do vício, e você vai ser abençoado. Há uma outra pessoa que pensou em suicídio ainda essa semana, e quando ela foi se matar, ela ouviu uma voz que dizia: não faça isso. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixou você morrer, porque você é importante para o Senhor. E você está aqui hoje, e você tem uma oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Agora todos vocês levantaram as mãos, podem baixar as mãos. Se você ainda não levantou a mão, você vai poder fazer essa oração especial comigo agora. E toda a igreja que repete comigo, diz assim: Deus me perdoa pelos meus pecados. Jesus, Deus me receba como meu único Senhor e Salvador. Eu declaro que creio na minha salvação, que a partir de hoje eu terei uma vida totalmente transformada. Vocês que querem ir embora, podem ir embora, mas o Espírito Santo está se movendo aqui e ele vai tocar em pessoas aqui. Há uma pessoa que veio de uma outra igreja, eu não sei quem é você, mas você veio para cá. O Espírito Santo me disse que você veio para cá. Você veio para cá dizendo: naquela igreja existe uma unção. Eu quero receber essa unção. Se é de Deus, eu quero. E eu lhe digo agora, meu irmão, essa unção vai mudar a sua vida. O Espírito Santo falou no seu coração, não sei através de mim, mas você vai receber um toque de Deus hoje. E a sua vida vai ser totalmente mudada. Se você quer receber esse toque de Deus, eu te convido para vir aqui neste momento. Você é essa pessoa que eu falei. Eu estou te esperando. O Espírito Santo vai se manifestar com grande poder sobre a sua vida. Enche o enche. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala para você.
Eu gostaria que os pais tivessem muita atenção com as crianças na rua. Se cada pai e cada mãe cuidar dos seus filhos, nós não teremos problemas. E por outro lado, agora você pode ir embora. Meu irmão e minha irmã vão estar na porta para te dar um abraço. Eu quero te conhecer. E cuidado para não pisar nas pessoas que estão caídas por aí debaixo do poder de Deus. Amém? Sejam abençoados. E amanhã não esqueça, volte para aprender a segunda parte da lição, no nome de Jesus.